O purgão do milho ele é tido como uma praga secundária, mas dependendo das condições climáticas e das condições da lavoura, essa praga pode vir a causar danos na lavoura. Olá, o assunto no Minuto Agro de hoje é pulgão do milho. O que é? Quais os prejuízos e como prevenir? Quem vai falar sobre este assunto conosco é o engenheiro agrônomo Diandro Barrilli. Olá, eu sou o Diandro Ricardo Barrilli, sou aluno de pós-doutorado da UniOeste, aqui de Marechal Cândido Rondon, em entomologia agrícola. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o pulgão do milho. Bom, o pulgão do milho ele é tido como uma praga secundária, mas dependendo das condições climáticas e das condições da lavoura, essa praga pode vir a causar danos na lavoura. Então, o pulgão do milho ele é uma praga que tem as antenas e as pernas escurecidas e o corpo esverdeado, puxando aí para um tom mais escuro. Então, uma praga um pouquinho mais escura. São insetos bastante pequenos que ficam na planta. Elas podem estar localizadas no cartucho da planta ou podem ir também para o pendão e para as espigas. Essa praga ela se reproduz partenogeneticamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que as fêmeas vão gerar fêmeas sem precisar acasalar. Então, elas não precisam ser fecundadas. E isso faz com que a reprodução seja muito mais rápida e elas tenham uma maior fecundidade, uma maior produção de fêmeas. E também, outro ponto interessante é que elas não colocam ovos. Então, a fêmea já vai gerar uma ninfa desenvolvida. Então, isso também faz com que seja ainda mais rápido. A ninfa, após então nascer, 4 ou 8 dias após esse período, ela já vai estar na fase reprodutiva. E ela tem um potencial de ovipositar, de gerar até 7 fêmeas por dia. Então é um potencial reprodutivo muito rápido. Isso que a gente percebe aquelas colônias com bastante pulgão nas folhas ou nas plantas de milho. Então ela tem esse potencial bastante elevado. E nós temos 2 tipos diferentes de insetos, os ápteros e os alados. Os ápteros são aqueles sem asa, que vão estar na planta, então na colônia, se desenvolvendo. Elas têm um maior potencial reprodutivo, bem por não ter asas, elas não têm esse gasto de energia com isso. E os insetos alados, eles surgem geralmente quando a colônia está com uma densidade bastante grande de insetos, já não tem uma disponibilidade tão grande de alimento, e esses insetos precisam então se dispersar. Então, eles conseguem fazer com que tenham os insetos alados. Eles vão gerar insetos alados para se dispersar e para outros ambientes. A faixa ideal para desenvolvimento desse inseto fica entre 18 e 24 graus Celsius. E, geralmente, períodos de estiagens também favorecem o desenvolvimento do inseto. Então, aí nós temos os problemas com esse inseto, geralmente quando tem estiagem. Esse inseto, além do milho, ele pode se desenvolver em outras culturas da mesma família. Então, cana-de-açúcar, outros capins, enfim. Então, uma grande diversidade aí de locais onde ele pode se desenvolver. No milho, ele vai ser problema até em torno de 70 dias após o plantio, até a fase de florescimento. Porque esses insetos eles vão causar dano se alimentando da seiva da planta, então eles sugam a seiva da planta. Como a seiva da planta é bastante açucarada e bastante líquida, esse inseto ele vai liberar também, ele vai excretar uma substância líquida açucarada. Então essa substância ela vai cair na folha e, como ela é bastante açucarada, ela pode desenvolver fungos. E esse fungo que se desenvolve nessa substância é um fungo que não vai causar danos se alimentar diretamente da planta, mas ele vai diminuir a área fotossinteticamente ativa da planta. Então, ela faz com que a planta tenha menor área para realizar a fotossíntese.
Também quando esses insetos atacam o pendão ou as espigas, essa fumagina, esse fungo, ele vai danificar as estruturas reprodutivas, então vai fazer com que o pólen não seja liberado para que ocorra a polinização, ou então impedir que o pólen chegue até as espigas para fazer a polinização. Então aí nós temos um problema que a gente não vai ter uma granação direita da espiga, ou vão gerar sementes que não são férteis. Então aí nós temos os problemas causados por esse inseto. Então geralmente o problema direto da alimentação não é tão preocupante. O maior problema é quando eles estão nas partes reprodutivas da planta. Esses pulgões também eles vão transmitir viroses. Então uma virose chamada mosaico comum do milho. Então também é preocupante quando ocorre esse tipo de transmissão. Então por isso nós temos que ficar de olho na lavoura e observar se esses insetos estão presentes ou não na lavoura. Como a gente faz isso? Até os 70 dias aí, principalmente, após a emergência, que é o período mais crítico, o agricultor deve observar na lavoura a presença ou não desses insetos. Então, em 5 pontos na lavoura, observar 20 plantas. Geralmente, aí, em 10 hectares, você pode distribuir esses 5 pontos e observar. Se não tiver nada, você observa se não tem nada de inseto, se tem até 100 insetos por planta ou mais de 100 insetos. Então, se tiver uma grande quantidade de plantas com mais de 100 insetos, então justifica uma entrada de controle. Então, realizar um controle na lavoura. E esses insetos, então, como é que a gente controla? Naturalmente, nós temos bastantes parasitoides que vão estar parasitando esses insetos, fazendo então com que eles não se desenvolvam, ou também alguns predadores. Quando isso não ocorre, nós temos uma grande população, aí sim a gente entra com alguma aplicação química para controle efetivo desse inseto. Atualmente, como nós temos aí uma grande aplicação hoje no milho por causa da cigarrinha, que tem preocupado muitos agricultores, nós não temos observado tanto a presença do pulgão, porque esses produtos que o agricultor utiliza para o controle da cigarrinha, e são produtos aí bastante tóxicos, eles acabam também mantendo a população do pulgão abaixo desse dano econômico. Mas mesmo assim, é importante que o agricultor fique sempre de olho na lavoura e observe a presença ou não desses insetos para que não tenha essas perdas com o pulgão. E só lembrando que períodos de estiagem vão favorecer o desenvolvimento do inseto. Aí é que o agricultor tem que ficar ainda mais atento na lavoura. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!